Arboleda se machuca no treino e preocupa São Paulo. Notícia nada legal pra gente comentar. Aí vamos falar também sobre renovação de contrato no São Paulo. Por outro lado, aí sim é uma boa notícia pra gente comentar aí com vocês. Tem entrevista do Júlio Casado pra gente comentar com vocês também. Várias de outras notícias do Tricolor. Certo, meu parceiro? Bom, sexta-feira aí, dia de último treino no centro da Barra Funda, antes do jogo de amanhã contra o time do Atlético Paranaense, finalmente no Morumbi. Aí hoje é o último treino pro São Paulo, literalmente encerrar a preparação aí para esse jogo, tá bom? E falando de jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense, rapaziada, olha aí. São Paulo deseja manter tabu de 5 anos contra o Atlético Paranaense no Morumbi. Jogando em casa, o São Paulo não sabe o que é perder para o Furacão desde 2019. Desde então, o São Paulo recebeu o Atlético Paranaense mais 4 vezes e nunca mais perdeu, tá? Então a última derrota aí para o Atlético Paranaense no Morumbi, né, jogando em casa, foi em 2019. De lá para cá foi São Paulo 1-0 no Atlético aí em 2020. São Paulo venceu em 2021, perdão, empatou em 2021 aí 0-0. Em 2022 fez 4-0 com 3 gols do Caleri, né, o hat-trick do Caleri contra o Atlético Paranaense. E ano passado, em 2023, São Paulo venceu por 2-1, tá? Então, desde 2009, São Paulo não sabe o que é perder para o Atlético Paranaense. Tem esse tabu aí positivo pro lado de São Paulo. E esperamos que amanhã se mantenha esse tabu, porque amanhã, com todo respeito ao Atlético Paranaense, é um jogo que o São Paulo tem que fazer 3 pontos, né, cara? Tem que fazer 3 pontos aí, porque é o tipo de jogo, irmão, que é 3 pontos ou 3 pontos, não pode perder ponto aí pro Atlético Paranaense, tem mais Atlético Paranaense, pô, cambaleando, brigando para não cair, não ganha de ninguém, né, cara? Teve 300 técnicos no ano, tem que ganhar do Atlético aí de qualquer maneira, tá bom? Até porque, ó, hoje tem jogo do Inter com o Fluminense, né? Se o Fluminense perder ponto, se o Inter perder ponto pro Fluminense hoje, né, cara? Isso aumenta a responsabilidade de vencer, do São Paulo vencer amanhã, porque a gente tá brigando agora por uma vaga direta, né? Ficar entre os 4 primeiros ali, porque a pré tá praticamente garantida e agora é buscar essa vaga direta para a Libertadores, tá bom, rapaziada? Bom, vamos avançando aí. E olha aí, rapaziada. Arboleda e o Wellington Rato no banco. Colocar veteranos no banco de reservas aumenta a competitividade no elenco do São Paulo. Isso aqui é muito interessante, né, cara? Por quê? O Wellington Rato vinha, né, cara, principalmente quando a gente estava nas 3 competições, ele vinha sendo titular do São Paulo e fazendo, irmão, um jogo pior que o outro, né? O Zubeldia foi muito criticado aí por não tirar o Rato, por mexer pouco no time, vários jogadores jogando mal e ele não substituía, mantinha o mesmo time. E um dos que sempre, cara, sempre não, né, tava muito mal aí durante aquele período das eliminações, era o Wellington Rato. Aí ele foi pro banco, tem 3 jogos seguidos que ele foi pro banco, contra Vasco, Criciúma e Bahia, e os 3 ele entrou no segundo tempo, e os 3 ele fez a diferença, né, cara? Ele fez gol, deu 2, foi gol que ele fez? Não, foi contra o Vasco que ele deu assistência pro gol do Lucas, né? Aí contra o Criciúma ele que deu uma saída pro Caleri, pro Lisieiro fazer o gol, antes de tinha botado a bola na cabeça do Arboleda na pequena área, que o Arboleda perdeu o gol, entrou muito bem, e contra o Bahia ele meteu o gol e deu assistência. Então ele vem entrando muito bem aí durante os jogos. E o Arboleda, cara, depois daquela falha bizarra contra o Criciúma, aquele gol bizarro, inacreditável, surreal que ele deu pro Criciúma, no jogo seguinte ele foi banco, né? Então, Zubeldia botar alguns titulares aí do banco, e isso é bom, né, cara? Pra mostrar que ninguém tem cadeira cativa, ou pelo menos não deveria, né? Pô, irmão, ó, tá jogando mal, vai pro banco, porque tem gente no banco pedindo passagem aí. Ainda mais o Arboleda aqui na zaga, a gente tem aí ótimos jogadores aí, irmão, e a concorrência é bem grande. Apesar dele ser, eu achei ele um monstro, né, pô, o jogador mais regular do São Paulo em anos, ele tá no São Paulo tem muito tempo, adoro o Arboleda, mas se estiver jogando mal, irmão, tem gente pedindo passagem, tem Sabino, tem Juan, tem Ferrarese, e o Rato é a mesma coisa, né, tem o William Gomes, tem o Eric, o Ferreira voltando de lesão, é bom que você não acomoda ninguém, ó, vamos trabalhar, todo mundo se mexer aí, porque, né, cara, o cara tá jogando mal e fica ali, tô jogando mal, mas ao menos eu sou titular. Não tem quem me incomodar aqui para tirar minha posição, né? Então acho que isso é interessante porque dá competitividade pro elenco e não deixa também os caras acomodarem, né? Principalmente quando tá vendo um mau momento como era o São Paulo, né? E o Rato, né, que eu citei. Aí, tá bom? Vamos avançando agora, rapaziada. E o negócio é o seguinte, ó. Vamos falar aí sobre entrevista, tá? Que o Júlio Casado deu para um podcast, né? Ele falou sobre a situação financeira do São Paulo, né, cara? Sobre venda de jogador que tem que vender, sobre dívida do São Paulo e tudo mais. Olha aí. Em participação no podcast Go 80,
Júlio Casares foi perguntado sobre o tamanho da atual dívida do São Paulo, né? Aí ele comenta aqui sobre alguns assuntos, né, até chegar na situação da dívida. Abre aspas pro Casares. O São Paulo, para girar a máquina toda, ele tem que faturar 750 milhões todos os anos. Só que os clubes hoje fecham esta conta vendendo atletas e eu em 2023, se fizesse isso, teria uma chance quase zero de ser campeão. Então, o que a gente fez? Vamos planejar uma estratégia. Tivemos um déficit, vamos fazer esse torcedor vir como veio. Só o Beraldo vende por 20 milhões de euros. E se você acerta, você faz uma grande parte da sua receita. Se você vende 2, melhora muito. Agora, tem que fazer isso planejado, porque você também precisa deixar um legado esportivo. Futebol não é só negócio, mas também não é só esporte. Temos que ter esse mix. Temos uma premissa de subir meninos, deixar algum legado esportivo antes de serem vendidos. Quando eu cheguei, tinha jogador que nem chegava a jogar no profissional e já era vendido. Nós invertemos isso. Se você não vender um atleta por ano, no mínimo, a conta não fecha. Por isso, nossa conta não fechou no início do ano, mas tínhamos que buscar uma conquista importante que era a Copa do Brasil. Era o único campeonato que ainda não tinha em nossa galeria. Nossa dívida hoje é em torno de 700 milhões de reais. Claro que é alta, mas quando você fala em potencial de faturamento anual, ela mostra que dá para ser equacionada, fecha aspas. Então ele falou aí sobre várias situações, sobre venda de jogador que tem que vender, né, cara? Você tem que ter pelo menos uma boa venda no mínimo por aí para fechar a conta. Isso aqui é um fato, porque o São Paulo é um clube que ele é dependente de venda de atletas aí, né, cara? E ano passado não vendeu, né? Fez vendas, mas vendas pequenas, né? Não vendeu o Beraldo no meio do ano como tinha que vender, ou o Pablo Maia, né? Só foi vender o Beraldo quando acabou a temporada aí. Vamos lá, alguns pontos aqui. Ele disse que a dívida está em torno de 700 milhões de reais, né? Tem gente que fala, pô, tá em 1 bilhão, não sei o quê. Não é, acho que não tá chegando nesse 1 bilhão, não. Ele falou que tá indo na casa dos 700 milhões, tem que ver, evidentemente, aí, né, o balanço quando acabar aí, o final da temporada, pra gente saber qual a dívida real do São Paulo. Cara, tem 2 pontos. Primeiro que ele fala que é o seguinte, esse em torno de 700 milhões é mais ou menos o faturamento do São Paulo. O São Paulo, esse não vai faturar mais que 700 milhões, né? Então, o São Paulo vai faturar mais esse ano do que o valor da dívida. Isso realmente dá para você equacionar aí, por isso que eu falei que eu ainda acredito que o São Paulo possa se reerguer, né, cara? Melhorar aí a sua situação financeira sem virar SAF agora. E o fundo de investimento, o FDIC, né, cara? Com o São Paulo cumprindo ali todas as regras, sendo rígido ali, gastando o que tem que gastar, não gastando mais do que pode, e diminuindo e pagando essa dívida aí bancária, o São Paulo automaticamente já vai ter outra realidade. Eu acho que o São Paulo pode sim conseguir ainda se erguer com as próprias pernas antes de virar SAF. Mas o São Paulo, cara, para virar SAF, mas tem que ter uma dívida que é muito maior que o faturamento dele, sei lá, tem que ser rebaixado, não conseguir fazer mais nada, como tava o Cruzeiro, como tava o Botafogo, como tava aí o Vasco. Agora, com o fundo agora, tem que todo mundo andar, irmão, pro mesmo caminho. Todo mundo, né? Fundo de investimento, vai gastar mesmo, então vamos todo mundo por esse caminho. Entendeu? Não pode perder 3 jogos no Paulistão, agora eu vou sair contratando Deus e o mundo porque o time tá mal. Não é assim. Entendeu? O time tá mal, tá bem, vai ter que aguentar. Fazer as contratações que precisa, que é o lateral esquerdo que precisa, talvez o meia, né, cara? Fazer as contratações que precisa, né, cara? Deixar ali o elenco ali com o técnico, sem gastar muito, né? Gastar dentro do que pode. E, cara, vamos lá, apertar o cinto e vamos embora, né? Eu tenho uma expectativa aí, esperança de que isso vai funcionar e que isso vai dar certo, né? E sobre a questão da venda que ele falou, cara, é verdade, se ele vende o Beraldo, se o São Paulo vende o Beraldo em 2023, vende o Palmeiras, é bem difícil, né, cara? Ia ser bem mais difícil a gente conseguir vencer aí a Copa do Brasil como a gente venceu. O próprio Rodrigo Nestor, que foi protagonista da Copa do Brasil, era um jogador também que estava valorizado naquele momento e podia ser vendido, né, cara? Tinha, o Diego Costa, que foi vendido depois, jogou a final, então são vários da base do São Paulo aí, uns tem muito mercado e outros foi vendido, como foi o caso do Diego Costa e também do Beraldo. Daí se vender esse jogador, né, enfraquecesse o time, evidentemente nossas chances de título diminuiria aí bastante. Outro detalhe, né, que uma observação, né, que ele fala aqui, ó, eu vendi o Beraldo por 20 milhões, aqui eu fiz o caramba, tá? O São Paulo, né? Ele é o presidente, é o cara, mas vamos diminuir esse ego aí de falar que eu fiz, que eu vendi, né? O São Paulo vendeu, o São Paulo tá fazendo, né?
São Paulo não é do Casares aí não, ele é o presidente, é o 01, né, que, irmão, o cara lá, o chefão é ele, né, porque ele é o presidente aí, né, irmão, quem dá a última canetada em tudo que acontece no São Paulo é ele, porque ele é o presidente, né, mas não é eu vendi não, o São Paulo vendeu, né, o São Paulo vendeu aí como instituição. Vamos diminuir esse ego aí, né, que é bem inflado, né, Casares, é bem inflado. Aí, enfim, vamos aguardar aí acabar a temporada, né? E no ano que vem vai sair o balanço, né, de 2024 aí. As informações que tem é que o déficit desse ano de novo é grande, né? De novo o déficit desse ano aí é grande. Enfim, vamos aguardar aí, tá bom, rapaziada? E esse, só pra gente finalizar, né? Como eu falei, né, como você tem um faturamento maior que a dívida, que é o caso do São Paulo agora, você consegue, evidentemente, aí, né, cara, ao longo dos anos aí, continuar fazendo um projeto como fundo para poder diminuir essas dívidas aí, tá bom? Mas não pode deixar aumentar mais, cara. Porque se for deixar essa dívida ir pra 1 bilhão, pra 1 bilhão e 100, 200, aí depois, irmão, daqui a pouco chega que nem o do Corinthians lá, que vira um negócio impagável, né? Bom, vamos avançando agora, rapaziada. E o negócio é o seguinte, ó. Quero comentar com vocês sobre o Arboleda, porque não temos uma notícia muito boa aí não. Tá aí a informação do Globoesporte.com. A Arboleda virou dúvida no São Paulo para o jogo deste sábado contra o Atlético Paranaense. Durante o treino da manhã desta quinta-feira, ontem, na reapresentação do elenco, o equatoriano levou uma pancada na perna direita e iniciou o tratamento. Como ele só jogou por 40 minutos contra o Bahia, o jogador foi a campo nesta quinta-feira com os demais reservas. Assim, ele iniciou um tratamento no CT à tarde e deve repetir o protocolo nesta sexta-feira, o que coloca o equatoriano com uma dúvida para o jogo de sábado. Além dos outros dois citados, que começaram o jogo contra o Bahia, Sabino e Alan Franco, Zubeldia conta com Juan, Ferrarese e Belém para o sistema defensivo. Tá? Então o Arboleda sofreu uma pancada no treino de ontem, né? E começou a fazer tratamento aí na Barra Funda ontem, vai fazer mais tratamento hoje, né, cara? Vai continuar esse protocolo aí e virou uma dúvida para o jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense, né? Enfim, complicada a situação do Arboleda, porque como a gente comentou, né, cara, ele teve aquela falha inacreditável contra o time do Criciúma, ele deu o gol pro Criciúma, ao jogo seguinte contra o Bahia reserva, joga 40 minutos, no dia da apresentação o cara já se machuca, né, só foi uma pancada, aí não temos aí a informação sobre a gravidade dessa pancada, né, cara, não parece ser uma lesão, nada, é só uma pancada ali mesmo, mas de qualquer forma, ele é dúvida pro jogo aí contra o Atlético Paranaense. Aí vem aquela coisa que a gente começou sobre a competitiva do elenco, né, cara? Entre o Sabino, joga bem pra cacete, mas o Arboleda vai ter que esquentar banco lá, né? Enfim, notícia ruim aí, né, que é o possível desfalque do Arboleda pro jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense, né? Enfim, vamos aguardar aí. Hoje, como eu falei, tem a último treino, né, para encerrar a preparação para o jogo de amanhã, e com certeza mais tarde vai ter mais informações aí sobre o treino em si, e também sobre o Arboleda a gente vai atualizar vocês aqui no vídeo de mais tarde, belezinha, meu parceiro? Vamos avançando agora, e o negócio é o seguinte, vamos falar aí sobre o Henrique Carmo e a renovação aí, que meio que virou uma novela, convenhamos, virou uma novelinha aí, essa renovação do Henrique Carmo. Tá aí a informação do Globoesporte.com. O São Paulo pretende renovar o contrato de Henrique Carmo na próxima semana. A tendência é que ele assine um contrato até 2028, como ocorreu com o William Gomes, tá bom? O que acontece, rapaziada? O Carlos Belmonte, tá? Deu entrevista aí, né, cara? Né? Não sei se foi entrevista ou só foi um contato breve ali sobre a renovação do Henrique Carmo. Mas enfim, ao Globoesporte.com, o Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, falou o seguinte, abre aspas: o Henrique está muito próximo. A gente tem conversado bastante com os empresários dele. Acredito que, para a próxima semana, talvez a gente já tenha uma novidade com relação ao contrato dele. Avançaram muito as negociações. Tem ido em bom tom. Nunca teve nada de risco de saída. Na próxima semana, a gente deve renovar o contrato com ele. Fecha aspas, tá? Então, né, confirmando as informações que a gente teve aí, nas últimas informações sobre o Henrique Carmo, realmente confirmou, né, que as negociações estão muito bem avançadas, estão em bom tom aí, e na próxima semana o São Paulo deve aí, literalmente, assinar essa renovação e anunciar oficialmente a renovação com o Henrique. Isso aqui que é engraçado, né? Nunca teve nada de risco de saída. Ô, Belmonte, meu querido, deixa eu dar o papo reto aqui pra tu. O Henrique Carmo tem contrato com o São Paulo até o fim do ano que vem. Se o São Paulo não consegue renovar com o Henrique agora, né,
vamos dar exemplo, São Paulo não consegue renovar agora e entra em 2025 aí, no último ano de contrato dele sem renovar. O risco dele sair é muito grande, a gente sabe muito bem disso. A gente sabe muito bem, não tem otário aqui. É só olhar o que vocês fizeram com o Wellington. Vocês não renovaram o contrato do Wellington antes. Não renovou, entrou no último ano de contrato de 2024, não conseguiu renovar e o moleque vai embora de graça no final aí do ano, né? Fora que você mesmo, na festa da Copa do Brasil, garantiu que o Caio Paulista era do São Paulo e que estava comprado, que ia ser comprado. Estava garantido, fechado. O cara pulou o muro e foi pro Palmeiras. Né? Então, né, nossa, nunca correu risco porque eles querem. Ele fala isso porque ele quer. Não, nunca teve risco, tá tudo sob controle aqui, vamos renovar com ele, tudo muito bem, né? Querendo passar aquela agenda positiva, mas a gente não é otário, né, irmãos? Né? Como eu falei, tem a situação do Wellington, do Caio Paulista, que a gente já conhece muito bem como é que a banda toca. Então não vem com essa agenda positiva aí de que não tem risco, não sei o quê, porque ele quer passar uma imagem que tá tudo sob controle, tá tudo aqui, vamos renovar, não sei o quê, mas a gente sabe muito bem como é que é, porque aqui não tem idiota não, né, meu irmão? Né? A gente conhece você muito bem. Rapaziada, seguinte, ó. Criei um segundo canal, tá? Pra gente falar também sobre o São Paulo. Vamos fazer uns reacts lá, fazer uns vídeos diferentes aí sobre o São Paulo também, evidentemente, é o segundo canal. Não tem vídeo ainda, mas hoje provavelmente vou soltar lá um vídeo, primeiro vídeo pra vocês. Vou deixar o link aí embaixo nos comentários, tá? Nos comentários não, na descrição. Você se inscreve lá, tá, meu querido? Se inscreve lá, dá essa moralzinha pra gente. Aí, belezinha? Pode contar com você. Então é isso, meu parceiro. Se inscreve no canal, nesse aqui, né? No outro e nesse. Deixa o like, valeu, tamo junto. E saudações tricolores.